Boa tarde, turma. Tô eu aqui de novo, Érica Amante, do canal Reflexões da Amante. Vou dar uma pequena explanada para vocês aí do porquê do nome, né, Amante. É o meu sobrenome, não é para criar polêmica ou para criar clickbait ou o que quer que o pessoal esteja pensando aí. É o meu nome de batismo, é o nome do meu pai, né? Existe a família Amante, inclusive, beijo família, amo vocês, saudades. Então é isso. Outra coisa também que eu queria agradecer aqui os nossos pouco mais de 100 inscritos, né? Que confiaram aí no trabalho e estão colaborando, né? Se inscrevendo e comentando e deixando dicas e tal. Poxa, gente, obrigada. Eu sei que é tudo muito amador ainda, é tudo muito rudimentar, né? Mas eu vou me esforçar para entregar um conteúdo bem bacana para vocês, de tudo que eu ouço nos grupos e de tudo que a gente debate aí durante a semana. Eu vou me esforçar para que o conteúdo supere a estrutura a estrutura de cabana do nosso canal, tá bom? E quero pedir também para o pessoal que está chegando agora, né, que deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, porque o número de inscritos é muito importante para a gente. A princípio eu não ia criar esse espaço, né, mais esse espaço de conversa. Tinha ideia muito, assim, lá no fundo, né, de entrar para esse nicho, né, que é o YouTube e tal, mas eu sempre tive muito medo de ser mais uma falando bobeira, né, mas depois do vídeo do professor Paulo Giraldelli, que eu né, fiz o vídeo e tal, em apoio a ele, os comentários foram tão bons, os feedbacks foram tão bons que me encorajaram a continuar. E estamos aí. E eu preciso do apoio de vocês para que a gente cresça, né? De 100 em 100 dá 200, 300, dá milhão, né? Como diz o nosso Ciro Gomes. E assim a gente vai. Bom, dito isso, vamos à vaca fria do assunto do vídeo. Essa semana, muito se falou sobre a questão do marco, né, triste marco dos 100 mil mortes, né, pela Covid-19, e muito se falou da responsabilização do Bolsonaro, da não responsabilização, se a esquerda está fazendo certo, se a esquerda está fazendo errado, enfim, né. Eu peguei 2 vídeos pontuais para fazer essa análise e debati muito em alguns grupos sobre esse assunto, que foi o vídeo do professor Paulo Giraldelli, né, que eu vou deixar o link nos comentários, e o vídeo do Rubem Gonzalez, né, que eu também vou deixar, né, no link nos comentários aí para vocês assistirem, analisarem e a partir da nossa conversa aqui chegarem à conclusão de vocês. Porque, como eu disse, em todos os vídeos que eu faço, eu não gosto de comprar uma ideia fechada, eu gosto de analisar aquilo e ter a minha própria posição, né? Vou fechar a janela porque começou a chover. Só um minuto. Bom, então, primeiro, né, eu assisti esse primeiro vídeo, né, que eu falei para vocês, que é o do Rubão, né, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu assisti, foi o do Rubão. Eu entendi o que ele quis dizer, porém eu não concordei com tudo, né, e aí eu fui procurar um contraponto, né, para chegar mais ou menos, ou para tentar entender se aquilo que eu estava pensando estava correto. Eu cheguei no professor Paulo, né, no vídeo dele, e tá mais ou menos na linha de raciocínio que eu tenho, né? Não sei aplicar vamos dizer assim, as ferramentas que ele usa, né? Que através dos filósofos que ele usa para analisar a situação, mas eu vou fazer assim, conforme
a minha formação intelectual até aqui consegue destrinchar esse assunto, né? Então não esperem nada muito, nossa, né? Que conteúdo fantástico, cheio de indicações acadêmicas e tal. Não, vai ser um conteúdo bom na medida do que eu posso entregar. Então, assim, primeiro ponto que eu acho importante, fiz até uma listinha aqui para não me perder muito no assunto, porque aí outra coisa também, o vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu acho que esses assuntos não tem como você discutir em 5 minutos de conversa, né? É um assunto complexo, demanda muito debate para a gente chegar numa conclusão e num denominador comum, e pode ser que a gente não chegue também, né? Pode ser que ambas as posições, tanto do Giraldelli quanto do Rubem Gonzalez, estejam corretas, né? Então, assim, não precisa a gente ter uma verdade absoluta. Basta que a gente consiga enxergar o cenário como ele é, né? Então, dito isso, eu fiz uma listinha aqui, que o primeiro ponto que eu acho importante é que o fato, né, do vírus ter um potencial letal não retira a responsabilidade do Bolsonaro em momento algum da má gestão que ele fez da crise da pandemia, né? A lição de casa já estava feita, os outros países já tinham um protocolo, né, de ação, mas quando chegou aqui no Brasil, o que o Bolsonaro disse? O vírus não vai ter tanto sucesso, né? Porque aqui nós temos um país de clima tropical e é muito quente e o vírus gosta de frio, e ele chegou a essa conclusão ouvindo as fontes, vozes na cabeça dele. Enfim, negacionista como né? Continuou com esse discurso até bem pouco tempo atrás, né, que o vírus era uma gripezinha, que o histórico de atleta dele não permitia que ele caísse em uma doença mais grave, e aquelas besteiradas todas que a gente ouviu. Ele, como chefe de Estado, né, ele tinha toda a ferramenta na mão, né, e isso não quer dizer que o número de mortes não seria alto, mas consequentemente seria menor se houvesse um plano de ação, né, rigoroso e seguido à risca por todos os estados da federação, né, que ele falasse a mesma língua dos governadores, por exemplo, né. Ele, como chefe de Estado, ele tinha todas as ferramentas na mão para fazer essa quarentena dar certo, né. E ele fez exatamente o contrário. Ele peitou muito mais o sistema, né, de defesa que a gente tinha, né, dos outros países, né. Ele gastou muito mais energia tentando relativizar a situação do que enfrentando ela realmente, né. Nesse ponto da relativização, a gente pode, por exemplo, colocar a comunidade da igreja, né, que ajudou muito no discurso, né, de que esse vírus é um castigo divino, né. Eu vi muito nas redes uma imagem acho que do carnaval desse ano, que era uma luta entre o diabo e Jesus, em que o diabo arrastava Jesus e não sei o quê, e assim, e havia escrito, né, na legenda assim, o Brasil desrespeitou a Deus, um negócio assim, e o castigo veio. Uma coisa nesse sentido, eu não me lembro exatamente quais foram as palavras, mas uma coisa nesse sentido. Eu acho interessante que o carnaval esse tema foi só aqui, e o planeta inteiro está enfrentando uma pandemia, né? Um vírus letal. Então, poxa, o Brasil pisou na bola feio, né? Porra, como é que foi invocar e trazer a ira de Deus, né, nesse ponto, né? Que, porra, né? Deu ruim para todo mundo, né? Vamos dizer assim. E aí, esse discurso da igreja, de algumas,
né, denominações, de algumas pessoas, porque não são todos que estão dentro da igreja que são negacionistas, não são todos que estão dentro da igreja que querem ganhar dinheiro em cima do povo. Tem muitas ações de alguns grupos religiosos que são assim fantásticas para a vida da população, e nisso a gente não pode bater em cima da igreja como se os caras fossem enfiar todo mundo dentro de um saco e dizer que todo mundo é bandido, né? A gente tem alguns grupos, né, que estão relativizando a doença como um castigo divino, né, e assim ajudando o discurso do Bolsonaro de que ele não podia fazer nada, né, porque uma vez que é um castigo divino, o que ele pode fazer contra Deus, né? Então, assim, a minha crítica, né, ao posicionamento, né, e quero deixar aqui bem claro que a minha crítica não tem nada a ver com a pessoa, porque eu admiro muito a pessoa do Rubem Gonzalez, mas eu discordei de alguns pontos do vídeo dele, e assim, quem sou eu na fila do pão, né? Mas, de acordo com aquilo que eu acredito, né, ser um diálogo, vamos dizer assim, um diálogo que seja relevante, que seja produtivo, não casou a ideia. No vídeo ele diz que nós não podemos taxar o Bolsonaro de genocida, porque os governadores fizeram o trabalho deles, os prefeitos fizeram o trabalho, e enfim, tudo isso a gente sabe que aconteceu, né? Só que tudo isso não isenta a palhaçada que o Bolsonaro fez no começo da pandemia e continuou fazendo depois, né? Porque a gente sabe que existe um grupo de pessoas muito grande, né, que seguem o Bolsonaro e que o que ele fala é lei, né? Então, assim, como eu volto no que eu disse no começo, o fato de o vírus ter um potencial altíssimo de letalidade não tira a irresponsabilidade da má gestão do Bolsonaro. Eu disse que ele gastou muito mais energia e ele brigou muito mais para fazer o que não era para ser feito do que para fazer o que era para ser feito. E eu acredito que se houvesse tomado as medidas que os outros países vinham tomando, que começava com um isolamento rigoroso, a gente não teria chegado no número que a gente chegou. Aí falaram do carnaval, né? Que o carnaval era para ser cancelado e o Bolsonaro quis cancelar o carnaval, mas não cancelaram e não sei o quê. Tá, beleza. A gente pode até dizer, não, ele tentou cancelar o carnaval, mas o pessoal não quis cancelar o carnaval pela questão econômica. Tá, mas e depois que passou o carnaval? Qual que foi a desculpa? Ou ele podia só fechar os aeroportos internacionais só no período do carnaval, depois ele não podia fechar mais. Então, assim, foi uma sucessão de omissões, né, que levaram a gente a chegar no número que a gente chegou. Também se comete crime por omissão, né? Pode não ser um genocídio, mas ainda assim é um crime, né? É um crime de má administração pública. Aí, outra coisa, né, que a gente discutiu bastante foi a questão da extensão territorial, né? Porque o Brasil chegou no número que chegou porque tem uma grande extensão de terras, né, e tal. Bom, eu dei exemplos nessa discussão, né, tirando a questão econômica, social, colocando só com o número de pessoas, só o número de habitantes e extensão territorial. Tira a economia, tira a infraestrutura, né, social do país. China é um país superpopuloso, Índia é um país superpopuloso. A América do Sul todinha, né, se eu não me engano, o PDT fez esse levantamento, a América do Sul todinha, excluindo o Brasil, tem menos mortes do que o próprio Brasil. E tem uma extensão de terras do tamanho
se eu não me engano, do tamanho ou maior. Eu postei essa comparação que o PDT fez, né, com extensão territorial, né? Então, assim, não adianta, por mais que eu não queira concordar com a esquerda, né, a dita New Left, né, que é o pessoal mais vamos dizer assim, mais romântico, né, por mais que eu não queira concordar com esse pessoal, né, com a alcunha de genocida, né, porque eu também acredito que seja uma alcunha muito forte, porque o fato do pessoal denunciar ele para o Tribunal Internacional, né, como genocida e tal, isso daí tudo a gente sabe que é para polemizar e sabe que é para ganhar relevância, é aquela coisa toda. Né? A gente sabe que efeito, vamos dizer assim, real não vai ter nenhum. Porque se for condenar ele, vai ter que condenar o Trump, né? Vai ter que condenar todos os outros negacionistas que existiram durante a pandemia. Inclusive, acho que o prefeito de uma cidade da França, se eu não me engano, né, que foi um grande negacionista também e que tem um monte de cadáveres no currículo agora, né? Então a gente sabe que efeito prático isso não tem nada. É só mesmo para polemizar e para causar nas redes e para dizer, olha, a gente tem razão e não sei o que, né? Eu acho que do mesmo jeito que eles eles não podem fazer nada com Bolsonaro a esse respeito, porque se eles fizerem com Bolsonaro vai abrir precedente para fazer com Trump também, e eu acho que eles não querem peitar os Estados Unidos. Bom, enfim, né? Dito isso, a gente tem a polêmica da cloroquina também, né? Que muitos dizem que funciona, outros dizem que não funciona. O Rubem é uma pessoa que diz que tomou a cloroquina e funcionou para ele, né? Bom, essa questão da cloroquina, se o Bolsonaro está certo ou está errado, eu não me sinto competente para entrar nessa questão, porque eu acho que um remédio, um fitoterápico ou qualquer outro tipo de fármaco pode dar certo para mim e pode não dar certo para você, né? Cada organismo tem uma construção, tem um biotipo e vai fazer efeito de uma forma. Por isso que eles fazem 3 tipos de teste e vários protocolos antes de colocar um fármaco ou uma droga na prateleira da farmácia. Né? E ela vem com todas as reações adversas, né? E, enfim, que ninguém nunca lê, né? A bula. Então, é uma questão que eu não vou entrar. Se ele está certo ou se ele está errado na cloroquina, eu não me sinto competente para discutir isso. O fato é que, ele estando certo ou estando errado da cloroquina, o protocolo não era só a cloroquina. O protocolo incluía distanciamento social, ajuda econômica para que as pessoas pudessem ficar em casa, né? Aliás, distanciamento a gente já tinha antes da pandemia, né? Que é uma distância gigantesca entre uma classe e outra, né? Isolamento social, né? Isolamento social, renda para que essas pessoas pudessem ficar isoladas, né? E o que a gente viu foi uma coisa completamente diferente. O que a gente viu foi filas gigantescas na Caixa Econômica Federal, filas no INSS, porque ninguém conseguia dar entrada em auxílio-doença e tinha que fazer prova de vida, e aquele rolo todo que a gente já conhece de Brasil, né? Uma corrida louca aos supermercados, né? O pessoal fazendo estoque de comida e tal. Então, assim, não houve do poder público vamos dizer assim, um plano de ação que evitasse todas essas questões que aconteceram, né? A gente teve muita gente que simplesmente não teve condição de fazer isolamento. A gente teve muita gente que não se encaixava nos pré-requisitos do auxílio emergencial e não recebeu, né? Então, assim, dizer que ele não é culpado, né,
porque os governadores trabalharam durante a pandemia, porque os prefeitos trabalharam igual louco. Ah, mas teve desvio de dinheiro, teve roubo, teve isso, teve aquilo, a pandemia, SA, lá. Então, o problema aí não é o dinheiro que foi enviado para a pandemia. O problema foi o voto de confiança que as pessoas deram para aquele político A, B ou C. Né? Acreditar em discurso populista dá nisso. Acreditar numa pessoa que veio do nada, né, brotou da rachadura do asfalto de repente como salvador da pátria, dá nisso. Né? Então, dizer que o trabalho de alguns governadores, poxa, eu, assim, não acho que o Dória seja uma pessoa maravilhosa, né? Mas ele tentou fazer alguma coisa em São Paulo, né? Pelo menos São Paulo tem o maior número de mortos, né? Porém, São Paulo também tem uma grande circulação de pessoas e demorou para fechar os aeroportos internacionais, né? Então, assim, pessoas que vamos dizer assim, que faziam escala, né, ou conexão, né, acho que é a conexão que você desce do avião e muda para outro voo. Se você está passando, mesmo que você não vá descer em São Paulo, mas se você passou em conexão por São Paulo e estava contaminado, você provavelmente contaminou umas 3, 4 pessoas. Fatalmente, né? Então, assim, o fluxo de pessoas nos aeroportos era muito grande. O aeroporto era assim, a primeira medida é fechar a fronteira e fechar aeroportos, entendeu? Perdão. Fechar aeroportos tem estrangeiro no país que tá passando ainda o finzinho do carnaval. Não, beleza, vocês têm uma semana para deixar o país. Se vocês não saírem dentro de uma semana, né, infelizmente o aeroporto vai estar fechado, vocês vão ter que ficar aqui ilhado. Que foi o que aconteceu com muitos brasileiros fora do país, né? Ficaram ilhados em alguns países que fizeram o dever, né? Fecharam as fronteiras. Bom, eu não digo, né, que o cara seja um genocida, mas eu digo que ele é incompetente. Né? Como eu já sabia muito antes dele chegar à presidência, eu sabia que ele era incompetente. Né? Porque um cara que passa 28 anos dentro do Congresso e não é capaz de fazer uma lei, sei lá, qualquer medida que seja, né? Nem pelo próprio Estado, né? Que ele sempre foi eleito pelo Rio de Janeiro, ele não conseguia fazer nada nem pelo próprio Estado, mas pela família dele ele conseguiu fazer bastante coisa, né? Conseguiu comprar apartamento, conseguiu fazer rachadinha, conseguiu empregar bastante funcionário fantasma, né? Pegar dinheiro de gasolina, né? Essas coisas todas que a gente viu aí. Que não sou eu que estou falando, é a própria mídia que expõe isso daí dia sim, dia também, né? Aí vem um ponto bem interessante, né? O pessoal está colocando, que é o fato da mídia tá batendo no Bolsonaro dia sim, dia também, né? Bate nele porque ele é telhado e ele não fez o que deveria ser feito, então, né? Mas o fato é que, igual, né? A gente teve agora o ministro, né, da Saúde, né, interino, que foi lá na OMS e falou só sobre o número de curados, o alto número de curados, né, e tal. Ele vendeu o peixe dele, né? Aí o pessoal bateu em cima que não, porque não sei o que, ele não falou do número de mortes. Ele tá tentando, né, deixar o Brasil menos pior possível, né, internacionalmente falando. Mas todo mundo sabe do número de mortos, e o alto número de curados é porque teve um alto número de contagiados, né, e tal. E eu acredito até que o Bolsonaro esteja fazendo a política aquela política de rebanho, né, fugiu o nome agora, imunização em rebanho, né, quanto mais gente pegar, mais gente fica imune. Porém, a gente não sabe ainda, esse vírus é muito novo, né? A gente não sabe ainda
se quem pegou fica imune, quanto tempo fica imune, né? E se passar, sem saber qual é esse período, né? Como é que a pessoa, se exposta de novo ao vírus, vai pegar, se ele vem com mais força, se ele vem com menos, enfim, é tudo uma grande incógnita ainda, né? E essa política de imunização de rebanho está dando muito errado, né? Bom, outra questão que se levantou, né, é a questão do auxílio emergencial, né, que ele vem subindo nas pesquisas, né, e inclusive saiu uma hoje que ele tá a melhor aprovação desde que ele foi eleito, né, tá sendo agora. Bom, a gente tem aí uma política populista, né, tá ajudando bastante, né, quem conseguiu o auxílio tá dando graças a Deus e, né, é uma questão assim que não tem nem o que discutir, né? O dinheiro não importa de onde venha, né? Ele ajuda as pessoas, ajuda bastante, principalmente quem recebia R$100 e poucos de Bolsa Família, agora está recebendo 600, mães que recebiam 180, R$200 estão recebendo 1.200, né? Então assim, é uma grande diferença. Porém, o que o pessoal não está ligado, né? E nisso eu gosto de frisar que a pesquisa é um retrato do momento, né? Desse momento agora. Redundante, né? Desse momento agora, mas enfim. Esse sentimento do povo pode muito bem mudar, né? A hora que acabar o auxílio emergencial, que a gente tiver o grande crash aí da economia brasileira, né? A gente já teve ensaios aí do Bolsonaro tentando abocanhar um pouquinho da verba da educação para estender o máximo que ele conseguisse esse programa e criar o tal do Renda Brasil, né? E não foi aprovado e teve uma grande polêmica aí que ele queria tirar dinheiro do Fundeb, né? A hora que acabar esse dinheiro, né? E agora ele apesar do Guedes querer dar um pedala Robinho no teto de gastos, o Congresso já foi em cima e o Bolsonaro já assumiu, né, um compromisso lá que vai respeitar o teto, né? Depois da pandemia. Então a gente tem aí uma grande possibilidade da popularidade dele cair vertiginosamente de novo, né? Mesma coisa aconteceu com o Lula, né? Ele tinha uma grande popularidade, tinha 80% de aprovação quando ele saiu do governo. Pô, a gente nunca teve um presidente que tivesse o tamanho de aprovação que ele teve. E, no entanto, olha a merda que deu em 2014, né? 2015. Começou tipo assim, fazer um pé de barro para construir uma casa. Ela vai cair. Em algum momento ela vai cair, porque o pé de barro não vai sustentar. A mesma coisa é esse auxílio emergencial, né? A gente tem, eu coloquei assim como fator Paulo Guedes, né? O fator Paulo Guedes versus teto de gastos. A gente sabe, tá vendo que ele tá ficando enfraquecido, já saiu gente vamos dizer assim, da panelinha dele ali, já caiu fora, porque viu que não dá para se entregar tudo que se tem no Estado brasileiro, porque existem algumas amarras, e graças a Deus que essas amarras existem, né? Não deu para vender tudo na feira, e os caras já vazaram e não quiseram mais conversa. O Bolsonaro agora tá meio que brigado com os neoliberais, né? E isso tudo vai fermentar um cenário pós-pandemia. A gente tem que esperar para ver o que vai vir aí, né, de ingredientes nessa panelinha que está aí, né, que até 2022 tem chão. Mas uma coisa é certa,
A gente não pode tirar a responsabilidade do Bolsonaro da má gestão da pandemia. Jamais. Jamais. Por mais que eu não queira concordar com a esquerda petista, por mais que eu não queira concordar com os psolistas, com o pessoal enfim, dos outros partidos que são de esquerda e tal, eu não posso dizer que o cara é inocente, que a pandemia é uma coisa que era inevitável, né? A pandemia ser inevitável é uma coisa. Agora, você tentar salvar o maior número de pessoas possível é outra. E isso não teve em momento nenhum. A gente tem aí, basta dar um Google que você consegue enxergar assim, claramente o que eu estou falando aqui, né? E o que eu falei durante essa meia hora de vídeo, né? Então, assim, o professor Paulo Giraldelli, ele diz que sobre o conceito de biopoder, né? Eu vou ser sincera, eu não me aprofundei nessa questão, eu não sei o que quer dizer, porém, eu acho que está relacionado vamos dizer assim, a tirada de corpo fora, né, que o Bolsonaro vem dando, né? Ele está acreditando o desastre do governo dele a uma pandemia, né? Igual o pessoal acredita o desastre do governo Dilma a uma crise internacional e tal, né? Não foi porque eles não investiram em infraestrutura, não foi porque eles apostaram só em commodities, não foi porque, enfim, foi a crise internacional. Então, assim, eu acredito que seja isso, né, essa questão do biopoder, seja aquela, dizendo assim, em poucas palavras e até onde eu alcanço, né, aquela tirada de corpo fora e colocado a culpa numa terceira coisa que aconteceu, né. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa conversa, dessa troca de ideias aí. Espero que vocês deixem comentários, né, deixem dicas. Poxa, eu gosto muito de interagir, né, com as pessoas que, vamos dizer assim, são o meu público. Eu gosto muito de saber o que vocês estão pensando, se vocês gostaram, se vocês acham que, não, faz assim, faz assado e tal. E toda a crítica que for para ser construtiva e para melhorar vai ser bem-vinda. Se inscrevam, compartilhem com os amigos, com os vizinhos, com os primos, parentes e, enfim, com todos.